Apocalipse 3, verso 20, um verso que creio grande parte que conhece de cor. São palavras de Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tome assento. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia e talvez um dos mais tristes também. Ele é belo por causa da figura. Uma pessoa está batendo a porta. A linguagem é extremamente familiar e é fácil de compreensão para todos. Até uma criança, quando você explica isso, ela compreende. Quem é professor de escola bíblica dominical aqui ou de EBF sabe o que eu estou falando. Quando a gente coloca lá a figura e explica que Jesus está batendo a porta do coração. Quem não entende isso? É fácil. Essa é uma linguagem familiar e uma linguagem fácil de entendimento. Mas se por um lado esse é um dos textos mais belos, por outro lado esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Porque Jesus não está falando com ímpios, Jesus está falando com uma igreja. E ele está dizendo que lá em Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ele estava batendo a porta. E quem bate a porta está do lado de fora. Então ele está dizendo que ele está do lado de fora dos membros daquela igreja. Observe que ele não está do lado de fora do templo da igreja. Ele está do lado de fora da vida dos membros da igreja. Ainda hoje é assim. Tem muita gente tratando das suas coisas, tocando sua vida, estabelecendo projetos para o futuro, mas deixando Jesus do lado de fora. E Jesus vai dizer aos crentes de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. Que triste isto. Já pensou? Será que Jesus está dentro ou será que Jesus está fora da sua vida? Lembro-me que o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, relatando uma experiência de conferências lá em BH, disse que pregou na primeira igreja batista em Belo Horizonte, e quando fez o apelo para a surpresa da igreja, veio uma jovem, membro da igreja, terceiro anista do seminário, a melhor seminarista da faculdade teológica em BH, uma das moças mais exemplares da igreja, pregava no púlpito da igreja, dava aula na escola bíblica dominical, considerada uma das melhores alunas naquilo que se refere à hermenêutica bíblica, à interpretação do texto. Mas naquela noite, aquela moça, ouvindo a palavra, descobriu que Jesus estava fora da sua vida. Ele está dentro ou ele está fora? Eis que estou à porta e bato. Mas agora pensem comigo. Do diálogo de Jesus com uma igreja, ele passa ao diálogo com uma pessoa. E ele vai dizer que ele está batendo a porta do coração. E essa noite, eu queria fazer só 3 perguntas, nada além de 3 perguntas. Essas 3 perguntas vão nortear o sermão dessa noite, que não é longo, mas é profundo. Primeira pergunta dessa noite: onde está Jesus? Vamos dizer juntos? Onde está Jesus? Ele disse: eis que estou à porta. Eu gosto dessa figura. Ele está do lado de fora, batendo a porta. E isso me enseja 2 coisas. A primeira é que Jesus, ele é muito corajoso. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. E eu descobri como que uma família empobrece na morte do provedor.
Nossa família enfrentou um colapso financeiro, econômico, e houve uma desagregação, e logo eu tive que trabalhar. Meu pai deixou alguns comércios, e logo, com 7, 8 anos, eu estava atrás de balcão servindo pessoas, vendendo, recebendo. Tive que aprender isso muito cedo. Mas depois de algum tempo eu cansei do comércio. 16 anos eu tomei a decisão de sair do comércio e montar a minha própria fábrica, lá no Rio de Janeiro. Tem uma fábrica de artefatos de madeira e acrílico. E comecei a viajar. E 17 anos eu estava de vento em popa com aquela fábrica. E algumas viagens me marcaram. Sobretudo uma que eu fiz para Teresópolis, lá na região serrana do Rio de Janeiro. Cheguei lá no final da tarde. Tinha um empresário lá me aguardando e eu apresentei o portfólio da empresa, aquilo que eu oferecia. E graças a Deus naquele dia eu recebi um sim. Mas sabe, a maior parte das viagens que eu fiz para apresentar produto, para vender produto, a resposta normalmente era esta: não. E quem é vendedor aqui, ou vende alguma coisa, ou representa alguma empresa, sabe que quem vende precisa ter coragem. Coragem para receber? Não. Quantas portas você vai bater e a porta vai ficar fechada? É por isso que quem trabalha na área de vendas, quem representa empresa, precisa de treinamento constante, porque de outra maneira desanima. São muitos os nãos. E aí eu fui descobrir que Jesus é uma pessoa muito corajosa, porque ele bate a porta e muitas vezes dizem para ele o quê? Não. Não abrem a porta. Precisa ter muita coragem. Agora, sabe o que é lindo? É que quando Jesus bate a porta de alguém, ele não quer vender alguma coisa. Ele não quer apresentar um portfólio. Ele quer dar um presente. Ele quer oferecer a salvação. Mas ainda assim, tem muitas portas que quando ele bate, permanecem fechadas. Mas outra coisa que eu descobri quando a gente vende, tem que ter bastante humildade. Ninguém chega lá impondo o seu produto. Chega com muito jeitinho, não é? Para apresentar, para explicar as vantagens, para que a pessoa diga sim. E Jesus é bastante humilde. Ele deixou isso bem claro. Naquele convite que resume o seu ministério terreno, público. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus é bastante humilde. Porque ele vai lá, ele apresenta, ele bate a porta, ele oferece a salvação. Mas sabe, que você não se iluda. Quem bate a porta está do lado de fora. E Jesus tem batido a porta de tantos corações para oferecer salvação, oferecer a sua graça, para oferecer seu perdão. Mas ainda tem muita gente dizendo para ele não. Segunda pergunta dessa noite: como é que Jesus bate? Perguntar juntos? Como é que Jesus bate? Pergunta para quem está do teu lado: como é que Jesus bate? Eis que estou à porta e grito. Não. Eis que estou à porta e chuto. Não. Eis que estou à porta e bate. Ele bate com amor. Ele bate com paciência. A batida de Jesus é uma batida de amor. Já preguei algumas vezes aqui, fazendo referência às mãos de Jesus. Tenho esperança, e esperança não vaga, mas certa, de quando chegar no céu, ver as mãos do meu Salvador. Porque as mãos de Jesus são lindas, expressivas. Quando a gente lê os evangelhos, vê lá a mão de Jesus limpando leprosos, curando
aleijados, restaurando partes do corpo que já não existiam mais, levantando pessoas da sarjeta, como eu preguei ontem à tarde sobre Bartimeu, curando o cego, a mão de Jesus. Mãos que foram finalmente pregadas na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas sabe, a Bíblia diz que a mão de Jesus, essa mão que operou tantos milagres, que está batendo a porta do coração. Você já parou para pensar nisso? Que aí no seu coração é a mão de Jesus que está batendo. Se eu lhe dizer uma coisa, seu coração não tem campainha, nem porteiro eletrônico. Ele precisa bater diretamente a porta do seu coração. E aí você ouve, sente uma coisa assim, pergunta, será que é emoção? Será que é coisa da minha cabeça? Eu estou sentindo vontade de receber esse Jesus, mas será, o que é? É Jesus que está batendo. E ele bate direto na porta do coração. Mas ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz. Agora não tem mais isso aqui em São Roque, talvez em outros lugares ainda existam, lá onde eu morava ainda tem, em que as pessoas quando chegam do trabalho, ou a vizinhança todo mundo se conhece, colocam cadeira na rua e ficam batendo papo, não é? São Roque não tem mais isso não. Cada um chega com o seu carro, abre o portão, fecha o portão, ninguém se conhece. Estou falando mentira? Pelo menos é assim onde eu moro. Ninguém se cumprimenta. Mas antigamente, quando as pessoas batiam a porta de alguém, e aqui, eu tenho certeza que era assim, ô Dilva, tu tá aí? Ô Ruth, tu tá aí? As pessoas batiam a porta e chamavam pelo nome da pessoa, e é isso que Jesus está falando. Eu estou batendo a porta, estou chamando. Sabe o que isso quer dizer? Sabe seu nome, sabe quem você é. Você é uma pessoa conhecida dele, e ele está batendo, e ele está chamando. Mas será que a gente consegue ouvir a sua voz? Ele tem falado de tantas maneiras, não é? Já falou através de cânticos, falou através dos jovens, está falando através do sermão, fala através do testemunho de um amigo aqui da igreja. Quantas vezes Jesus está falando? E ele bate e chama, mas você precisa ouvir a sua voz. A voz mansa, a voz de Jesus. Terceira pergunta. O que Jesus fará se você abrir a porta? Vamos perguntar para quem está do lado? O que Jesus fará se você abrir a porta? A irmã Ruth está dizendo, ele entra. Veja só o que ele diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando ele bate a porta, ele não bate a porta para encher sua paciência. Ele não bate a porta, te chama e você vai lá, e você pergunta, o que é? Não é nada não, só vim aqui só para falar com você. Mas não tem outra coisa para fazer não? Quando ele bate a porta, é para entrar e fazer morada. Oh, irmãos, que coisa linda! Ele disse que vai vir e vai bater a porta, vai chamar seu nome, e aí quando você abrir a porta, ele vai entrar com a mala dele e vai dizer, eu vou morar aqui para sempre com você. Eu vou estar para sempre na sua vida, eu vou fazer morada na sua vida. Eu vou estar contigo todos os dias, todas as semanas, todos os anos, até a consumação dos séculos. Vou entrar na sua vida para morar com você. E ele está dizendo assim, olha, eu quero almoçar com você, porque cearei contigo e você vai cear
comigo, eu quero almoçar com você, quero jantar com você, quero fazer o lanche da tarde com você, quero desfrutar de todos os momentos importantes da sua vida. O que vai acontecer se você abrir a porta? Vai entrar e vai fazer morada. E a morada dele é permanente. Mas sabe, Billy Graham disse certa vez que tem muita gente que não abre a porta para Jesus porque diz que perdeu a chave. Eu queria até abrir, mas eu perdi a chave. Já viu quando alguém bate a porta ou toca a campainha, sobretudo em apartamento? Aí a pessoa vai lá e olha no olho mágico assim: ih, é fulano! Aí grita assim: fulano, eu vou procurar a chave. Não sei onde está a chave, fica aguardando aí. Aí começa aquela procura dentro de casa. Procura a chave. E a pessoa está esperando. Olha, eu não estou encontrando a chave, mas vou procurar. Quando ela olha no olho mágico e é uma pessoa conhecida, amiga, mas que alegria. É fulano. Aliás, visita sempre traz alegria, não é? Quando não traz na chegada, traz na partida. Mas sempre traz alegria. Aí Jesus vai lá e bate a porta. O que você responde para ele? Ah, Jesus, eu perdi a chave. Eu só não vou abrir a porta do meu coração porque eu perdi a chave. Será que alguém pode perder a chave do seu coração? Eu estava pastoreando lá no Rio de Janeiro. Uma jovem da igreja levou uma amiga da universidade. Os jovens também estavam dirigindo o culto naquela noite. E foi uma noite muito especial, muitas decisões, igreja cheia. Quando terminou o culto, aquela jovem da igreja trouxe a amiga para falar comigo. E a moça disse que ficou encantada com a juventude, com a igreja, com o culto, com tudo. E aí eu fiz essa pergunta: e por que você não aceitou Jesus essa noite? Ela disse: ah, pastor, hoje não. Domingo que vem eu vou voltar. Domingo. Quinta-feira eu estava no gabinete da igreja. O telefone tocou. Era aquela jovem, disse assim: pastor, lembra aquela amiga que eu levei na igreja domingo? Lembro. Pois é, pastor. Ontem à noite ela se envolveu num acidente de carro e morreu. Que lástima. Teve a chance de abrir a porta para Jesus entrar e disse para ele: hoje não dá, domingo que vem eu abro a porta. Perdeu uma grande oportunidade, brincou com uma das coisas mais sérias chamadas eternidade. Hoje Jesus está batendo a porta do seu coração. Não adie a decisão de abrir a porta. Nem diga para ele: eu perdi a chave. Sabe por quê? Ninguém perde a chave. A chave do coração da gente não é como isto aqui, como um instrumento que a gente gira e abre a porta. Quando alguém se hospeda num hotel, e aí de repente vai passear, turismo, e aí perde a chave. Vai lá na recepção do hotel, sabe o que eles têm? Uma chave mestra, eles vão lá e abrem a porta. Mas no coração da gente não tem chave mestra. Só você tem a chave. E sabe por que ninguém perde a chave do coração? Porque a chave somos nós. A chave é você. E para a porta abrir é preciso que você use uma coisa que nós chamamos vontade. Sou eu quem decido quando a porta vai ser aberta. Tem uma frase, filosofia barata, pensamento popular, que as pessoas dizem assim: coração é terra de ninguém, entra quem quer. Mentira! Mentira! No coração da gente só entra quem a gente quer. No seu coração só entra quem você quer. E sabe o que eu descobri na palavra? Nem Jesus tem a chave do seu coração. Só você é que tem a chave. Significa que só você, usando a sua vontade, pode o quê?
abrir a porta. Será que você vai abrir a porta? Um dia, um jovem maravilhoso, ele é tão maravilhoso que a Bíblia chama ele de mancebo de qualidade, de tão bom que ele era. Se aproximou de Jesus, disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Moço cumpridor de mandamentos, religioso, vida correta, certinho, gente boa, se aproximou de Jesus com respeito, se interessou por um assunto que envolvia vida espiritual. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou de uma forma muito terna. Mas vocês sabem que quando Jesus olha para nós, ele não olha apenas para a embalagem, para a roupa, para a aparência, ele olha para o coração. E aí quando Jesus olhou para o coração dele, viu que tinha um problema lá. Aquele moço podia ser religioso, podia ter tantas coisas boas na vida, mas ele tinha um pecado escondido no coração. Ele estava apegado às coisas deste mundo. Aí Jesus disse assim para ele: tudo bem, mas vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois você vem e me segue. Essa palavra para ele foi um choque, porque ele estava apegado às coisas do mundo, e ele disse assim, ele pensou consigo: como é que eu vou largar? E diz a Bíblia que ele saiu da presença de Jesus triste. Sabe o que é trágico? É que ele teve a chance de abrir a porta do coração, mas a manteve fechada. Não perdeu a chave, é que ele não quis abrir a porta. E no coração da gente só entra quem a gente quer. Você quer que Jesus entre no seu coração? Não me venha com essa conversa: que Jesus me ama, que eu gosto de Jesus. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você já, decidida e corajosamente, já abriu o coração para Ele. Religião não é a questão, porque Jesus está falando para uma igreja e diz que da vida até dos membros da igreja, Ele estava do lado de fora. Não é isso que eu estou perguntando. Você já abriu a porta do seu coração? É Ele quem governa a sua vida, é Ele quem rege as suas atitudes, é Ele quem governa o seu futuro. Mas deixa eu terminar. Essa ilustração é bem antiga. Eu prego há 29 anos, eu acredito que nesses 29 eu já contei muitas vezes. Mas é antiga, mas ela é válida. E a história de um artista plástico que decidiu participar de um concurso. E o concurso visava pintura de portas. Ele tinha que retratar numa tela uma porta. E naquela exposição havia dezenas de quadros e todas tinham portas. Mas aquele pintor pintou aquela porta com esmero, com detalhe, textura, pintura, perfeito. Fez um portal maravilhoso, fez um cenário para a porta maravilhoso. E todo mundo que passava, olhava, dizia: mas que porta! Mas aí de repente alguém olha com mais atenção e diz assim: mas tem um defeito. Qual defeito? Olha lá, não tem fechadura, nem maçaneta. Como é que alguém vai pintar uma porta e não coloca nem maçaneta, nem fechadura? E chama o artista para explicar a sua obra. Ele diz: não há defeito. É que essa porta é a porta do coração do homem. E a fechadura e a maçaneta está do lado de dentro. Só o homem é que pode abrir a porta. Olhe para mim, por favor. Jesus não arromba a porta. Ele não chuta a porta. Ele bate e só você pode abrir. Você vai abrir a porta? Esse texto da Bíblia mostra algumas coisas importantes. Mostra que Jesus está próximo de você. Eu não consigo bater naquela porta agora, porque eu estou distante dela. Quando eu bato a porta é porque eu estou junto dela.
A Bíblia diz que Jesus está batendo a porta do seu coração. Significa que Jesus está aí muito perto de você, esperando que você abra a porta. E Ele tem uma oferta para você essa noite. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai fazer morada na sua vida. Você quer abrir a porta para Ele? Curve a sua fronte agora, vamos orar. Todos nós. Eu creio que não há necessidade de eu explicar a figura. É Jesus quem está falando. Eis que estou à porta e bato. A parte de Jesus é bater a porta. A sua parte é abrir a porta. Se você não quiser abrir a porta, Jesus não vai forçar a entrada. Mas se você abrir a porta, Jesus vai entrar, vai fazer morada e vai dirigir a sua vida a partir dessa noite. Você tem a chave porque a chave é você. E essa chave é girada quando você usa a sua vontade. Eu quero. Você quer abrir o seu coração para Jesus essa noite? Quer permitir que Jesus entre na porta ou pela porta do seu coração e tome lugar na sua vida? Quantos estão aqui conosco esta noite? Ainda não são membros de uma igreja ou estão afastados de uma igreja e querem dizer assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração. Entra no meu coração esta noite. Eu quero franquear a entrada para o Senhor na minha vida esta noite. Eu vou usar a minha vontade agora e vou girar a chave, vou girar a maçaneta. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Você é capaz de fazer essa oração? Se você quer abrir a porta do seu coração para Jesus entrar nele esta noite, Ele quer entrar. É importante que você saiba disso. Jesus quer entrar no seu coração. Só depende agora da sua vontade. Você quer abrir o seu coração para Ele? Se você quer, faça comigo apenas um gesto enquanto os membros dessa igreja estão orando. Levanta a sua mão e abaixe. E você vai estar dizendo: eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há uma quarta vida aqui esta noite, dizendo: eu quero abrir a porta do meu coração. Levanta bem alta a sua mão e abaixe. Eu quero orar por Deus abençoe, Deus abençoe. Há uma sexta vida aqui esta noite, dizendo: eu quero abrir a porta do meu coração. Levanta a sua mão bem alta agora e abaixe. Eu quero orar por você. Pode levantar. Não tenha vergonha. Não fique com medo. Amém. Deus abençoe. Há uma sétima pessoa aqui esta noite, dizendo: Jesus, entra no meu coração esta noite. Toma o assento. Toma a direção da minha vida. Eu não quero viver mais um dia sem ter a certeza de que o Senhor entrou no meu coração. Se você quer e você deseja ser essa sétima pessoa a convidar Jesus agora para entrar no seu coração, levanta bem alta a sua mão e abaixa, eu vou orar por você. Deus abençoe, pode abaixar, filha. Há mais alguém tomando essa decisão, a mais séria, a mais importante, que você pode tomar a noite é esta: eu quero Jesus no meu coração. Eu não quero voltar, quero sair. Deus te abençoe, filho, pode abaixar a sua mão. Há uma oitava vida aqui entre nós esta noite, dizendo: Jesus, entra no meu coração, perdoa meus pecados, enche o meu coração da tua presença, faz morada na minha vida. Se você quer entregar o seu coração a Jesus agora, decidida, corajosamente, enquanto os crentes estão orando, levanta bem alta a sua mão. Eu quero orar por você. Você que está afastado, excluído da igreja, mas quer voltar à comunhão da igreja, quer ser uma bênção na obra do Senhor, levanta bem alta a sua mão e abaixa. Eu quero orar por você, filho, filha, em nome de Jesus. Toma essa decisão agora. Só você pode abrir. Jesus não vai arrombar a porta, não vai chutar a porta do seu coração, mas Ele quer que você abra. Ele está chamando pelo seu nome. Qual é o seu nome? Ele sabe, Ele sabe. Convida Jesus agora.